Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer grande estar aqui mais uma vez com os irmãos. E a finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje, irmãos, iniciamos o segundo trimestre do ano de 2024 com esse material aqui precioso, irmãos. Vamos aqui durante 3 meses, querendo, bom Deus me dando vida até lá, comentar sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E a primeira lição, a lição que será dada em 7 de abril de 2024, tem por tema o início da caminhada. Vai ficar bem claro aqui para nós, ao lidarmos com essa primeira lição, onde se inicia a caminhada. O texto áureo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3. Jesus ali falando para aquele membro do Sinédrio. Sinédrio era o Supremo Tribunal de Jerusalém, composto de 70 almas e um sumo sacerdote. Esse conselho, o Sinédrio, foi quem condenou Cristo à morte, e Nicodemos fazia parte desse conselho. Ele vem ter com Jesus à noite, e Jesus então fala sobre o ato da regeneração, o novo nascimento, deixando bem claro que para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. E o início da caminhada cristã é o novo nascimento. É de extrema importância, irmãos, estudando esse assunto sobre o início da caminhada cristã, ficar bem claro para nós a verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. A humanidade está morta em seus delitos e pecado, é uma morte espiritual, porque quando o nosso papai Adão deliberadamente vira as costas para Deus e dá ouvido ao diabo, ele cai, os nossos pais, nosso papai Adão, nossa mamãe Eva, e nós herdamos o pecado do nosso papai Adão e tivemos a sua culpa imputada. E o pecado entra na humanidade e todos nós pecamos, porque herdamos do pecado do nosso papai Adão. E toda a humanidade, desde então, está morta em seus delitos e pecado. É uma morte espiritual e precisa receber vida da parte de Deus, precisa receber regeneração, passar pelo novo nascimento, e somente dessa forma iniciará a caminhada cristã, sendo, a partir de então, crendo em Cristo de todo o coração, filhos de Deus, filho por adoção, desfrutando de todos os privilégios de um filho legítimo. Esse assunto vai ficar muito claro aqui para nós no tratar dessa lição que é preciosa. Quando Jesus vem na plenitude dos tempos, no primeiro século, veio como o segundo Adão, assim como nós tivemos o pecado do primeiro Adão imputado a cada um de nós, Jesus leva sobre ele os nossos pecados. Os nossos pecados são imputados ao Filho de Deus, ele leva sobre ele até aquela cruz, e lá
ele quita, ele faz expiação pelos nossos pecados, ele toma todo o cálice da ira de Deus sem deixar cair uma gota sequer, satisfazendo a justiça divina. E quando cremos nele de todo o coração, somos justificados por Deus. Irmãos, só uma vez sendo justificado por Deus, desfrutamos de paz com Deus. Como está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificação fala de termos a justiça de Cristo, irmãos, imputada a nós. E dessa forma, nós que estávamos longe, distante de Deus, somente dessa forma, uma vez sendo justificado por Deus, passamos a estar próximo de Deus, íntimo de Deus, e Deus passa a habitar dentro de nós, residir dentro de nós, fazendo morada dentro de cada um de nós. Jesus proveu vida eterna, salvação para aqueles que nele crê. A vida eterna está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e somente nele. Ele é o único caminho, a única porta, a única escada que liga a terra aos céus. Deus estava em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconciliando consigo o mundo, reconciliando consigo a humanidade. E o início dessa jornada, irmãos, é o ato da regeneração, é o ato do novo nascimento. É nesse momento da regeneração que nós somos inseridos ao corpo de Cristo. É o que teologicamente nós chamamos de batismo no corpo. E é nesse momento, irmãos, que inicia-se o processo de santificação que irá perdurar em toda a nossa peregrinação, em todo o nosso palmilhar por essa vereda como peregrino em terra estranha, porque a cidade do cristão, a nossa cidade é o céu, é a eternidade, cujo arquiteto e construtor foi o nosso Deus. Assunto precioso que nós estamos tratando aqui nessa lição de número 1, o início da caminhada. O objetivo dessa lição são 3: explicar o sentido da caminhada com Cristo. Segundo objetivo, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento e também enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã, assuntos que ficarão bem patente, bem claro, cristalino para cada um de nós. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Está aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Nos diz assim o texto sagrado: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Introdução. Neste trimestre, o escopo, o alvo, o objetivo, a finalidade desse trimestre
estudaremos a jornada do cristão, a caminhada. É de extrema importância entendermos essa primeira lição como a fundação de todo o edifício que será construído a partir dessa primeira lição. Entender o primeiro ato, que é o ato do novo nascimento, a explicação que o nosso Senhor, o cabeça da igreja, salvador do corpo, o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, estava explicando a esse membro do Sinédrio, Nicodemos, como já fizemos alusão. É de extrema importância entender esse ato do novo nascimento, porque o cristianismo não é um adendo, irmãos. O cristianismo fala de uma ruptura, não é um acréscimo da nossa vida pregressa. Vínhamos em uma toada o cristianismo é um acréscimo, uma continuidade. 1000 vezes não. O que aconteceu foi uma ruptura com a vida pregressa, a vida que levávamos antes, e houve uma mudança radical, extremamente radical na nossa vida, ao ponto de nós morrermos para a vida anterior e ressurgirmos. Houve uma ressurreição para a vida a qual nós vivemos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é de extrema importância entender essa lição, porque as demais lições, para serem bem assimiladas, dependerão dessa primeira lição, e isso vai ficar, essa verdade, bem claro para nós. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Foi o eterno Filho de Deus, foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos resgatou. Algumas seitas querem, adulterando o texto sagrado, afirmar que Jesus foi um ser criado. Dessa forma, quer passar a falsa ideia, a falácia, o engodo de que nós fomos resgatados por uma criatura semelhante a nós. A Bíblia deixa bem claro para nós que o eterno Filho de Deus, não um ser criado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus homem, nos resgatou. O Deus Todo-Poderoso, ele nos comprou, ele nos comprou com o seu precioso sangue, nos resgatando no mercado de escravo, qual nós nos encontrávamos. O mérito, a honra, a glória, o louvor não pertence a uma criatura qualquer, pertence unicamente, somente o eterno Filho de Deus. A divindade nos adquiriu como propriedade particular, nos resgatou, nos redimiu para ele mesmo, e nós que nele estamos, naquele que nos comprou, não com sangue de bode, de carneiro, de cabra, de touro, não, mas com o seu precioso sangue, nós nele, irmãos, temos uma missão, fomos alcançados para alcançar outras vidas, para disseminar, difundir, proclamar como arautos do reino as boas novas de salvação, o precioso evangelho. A Santíssima Trindade atuou nessa trajetória que inicia-se com a regeneração. Conceituaremos também, ficará bem claro, o novo nascimento, e estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo. O novo nascimento, irmãos,
é uma obra do Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, efetuando essa obra no nosso espírito, no espírito do cristão. Conforme as Escrituras nos apresentam, finalmente mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. A caminhada com Cristo. Compreendemos os dois caminhos. Ele vai falar aqui da vida natural e da vida com Cristo. Na história humana temos dois caminhos, isso fica muito claro. O da vida natural e o da vida com Cristo. A vida humana, por exemplo, a primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. A única certeza que nós que nascemos temos é que um dia iremos morrer. Claro que nós cristãos não passaremos pela morte se o arrebatamento da igreja acontecer nós estando ainda com vida. Porém, todos temos a certeza da morte física, porque não somos eternos. Essa trajetória humana é marcada pelas fases bem conhecidas de cada um de nós. Quais? Infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. É a certeza que nós temos, nós que alcançarmos a graça da longevidade. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando ele diz: o que é nascido da carne é carne. Então, Jesus estava falando para Nicodemos sobre a vida natural, quando ele usa essa expressão. Porém, Jesus também fala para Nicodemos de assunto extremamente espiritual. Ele vai falar sobre a vida com Cristo e vai deixar isso bem claro. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Quando o nosso professor, o nosso comentarista aqui, ele coloca o convidamos a Jesus para fazer parte da nossa vida, isso nós somos assembleanos, de escola arminiana clássica, nós cremos que a graça de Deus pode ser resistida. É uma doutrina que para nós tem mais coerência com o registro bíblico. E quando ele coloca aqui, convidamos o Senhor Jesus para fazer parte da nossa vida, no sentido de não resistir à graça de Deus. Ao abraçarmos a graça de Deus, nós então passamos a viver em novidade de vida e temos uma jornada maravilhosa, irmãos, uma vida preciosa em Cristo. Não estamos aqui falando que estamos isentos de dificuldade, de problemas, de contratempo, não, 1000 vezes não. Nossa jornada está betumada por espinho, tem obstáculo, tem gigantes, tem fornalha com fogo ardente, tem cova com os leões, tem as dificuldades. Jesus mesmo, em dado momento, ele disse que as aves do céu têm ninho e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, fazendo alusão a ele mesmo, não tinha onde reclinar a cabeça. Fala da dificuldade da caminhada. Se foi difícil para a videira verdadeira, quanto mais nós, os ramos dessa videira. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Porém, a despeito das dificuldades que encontraremos, irmãos, o nosso Deus sempre estará conosco. Podemos depositar nele
todas as nossas expectativas, porque o próprio Deus jamais nos decepcionará. Será uma história de felicidade verdadeira, de paz duradoura, e na eternidade estaremos para sempre com aquele que elaborou e pôs em execução o plano bendito de salvação. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Há uma mudança completa e radical também. Quando nós cremos em Cristo de todo o coração, passamos pelo ato do novo nascimento, somos inseridos ao corpo de Cristo e nesse momento inicia-se o processo de santificação. Há uma mudança radical, irmãos, na nossa cosmovisão. Nosso jeito de ver essa vida é completamente, radicalmente mudado. Sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. Há uma mudança radical nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, porque tudo se fez novo. Fomos chamados das trevas para a luz do Evangelho. Afinal, nos tornamos um em Deus. Esse tipo de jornada e de vida que nosso Senhor se refere quando diz, ele está falando da vida espiritual quando ele usa essa frase para Nicodemos: o que é nascido do Espírito é Espírito. Os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Observe, irmãos, que para recebermos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como o nosso Salvador e Senhor da nossa vida, o Espírito Santo precisa nos convencer. O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, do juízo, da justiça e da condenação do inferno. A iniciativa na salvação é de Deus. O homem não está buscando a Deus. O homem não quer a Deus. Quando nós evangelizamos e nos deparamos muito com essa expressão e falamos Jesus te ama e damos um folheto, nós ouvimos ama nós todos, no sentido de como se essa pessoa já estivesse em Cristo e todo o caminho levasse a Deus. Isso é impossível, irmãos. Não é o homem que procura Deus. Quem toma a iniciativa na salvação é o próprio Deus. As nossas doutrinas cristãs estão bem fundamentadas no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Quando nosso papai Adão, nossa mamãe Eva pecam, eles fogem de Deus. Eles se encontravam escondidos entre árvores. E o próprio Deus é quem toma a iniciativa de buscá-los. Hoje é a mesma situação. O ser humano hoje está escondido entre árvores. Está morto espiritualmente, como diz Efésios capítulo 2. O homem odeia a Deus. O homem tem asco de Deus. Não deixa claro com os seus lábios. Pelo contrário, como eu já falei, com os seus lábios, o ser humano diz, não, eu amo Deus e Deus nos ama nós todos, mas o seu desprezo a Deus, a sua zombaria com relação a Deus, através dos seus atos, das suas atitudes, deixa bem claro esse posicionamento de fugir de Deus. Quem toma a iniciativa é o próprio Deus. E Deus, ele precisa tomar a iniciativa para que então o homem possa ter uma vida completamente, radicalmente mudada. Deus, ele ama toda a humanidade e, motivado por
seu grande e imenso amor por nós, ele veio para nos salvar, mas a postura que temos por termos herdado o pecado do nosso papai Adão e ter a imputação da sua culpa em nós, irmãos, a nossa postura é a mesma dos nossos pais. Estamos, a humanidade, de uma forma geral, escondido entre árvores, e quem toma a iniciativa na salvação é o próprio Deus. Quando recebemos a Jesus, recebemos porque o Espírito de Deus já fez uma obra grande em nós, já arrancou as escamas dos nossos olhos, já nos deu vida, como diz Efésios capítulo 2, e dessa forma nós então, somente dessa forma podemos vir para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Uma vez em Cristo, irmãos, contamos com o cuidado, com a instrução e com o fortalecimento que o eterno Filho de Deus faz diariamente por estarmos arraigados e fundamentados nele, na vida de cada um de nós. Temos um relacionamento de pai e filho. O cristianismo fala de intimidade com Deus. O cristianismo fala de companheirismo com Deus, de andar com Deus, desfrutar de íntima comunhão com Deus. Além do Pai, temos também o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado. Não estamos mais embaixo do domínio, do jugo do pecado. Fomos libertos do poder do pecado. Somos pecadores arrependidos, e desejamos agradar aquele que nos resgatou, nos salvou diariamente. Toda sorte de males e libertos do pecado, toda sorte de males que nos acometiam antes, e por nos amar, nos concedeu sua vida e nos conduz em segurança para o reino celestial. Jesus, irmãos, através dos seus méritos, nos garante a certeza da salvação da nossa alma. Enquanto estivermos arraigados e fundamentados em Cristo, nós temos convicção da vida eterna que Ele proveu para cada um de nós. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, que também atua como nosso auxiliador e consolador. Ele nos consola, nos refrigera. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento. Novo nascimento é uma obra exclusiva do próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. Vamos falar ainda um pouco mais sobre a regeneração. É o assunto proposto aqui nessa primeira lição. No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego, anthropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto, e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. Toda a humanidade, é o que ele está dizendo aqui, necessita de novo nascimento, necessita de regeneração, porque estão mortos, como já fizemos referência anteriormente, mortos nos seus delitos e pecado. Não é uma doença, irmãos. Dentro desse cenário que estamos tratando, é uma morte espiritual, e o ser humano precisa de receber vida da parte de Deus. Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Só Deus pode nos fazer nascer de novo e começarmos então uma
nova vida, uma vida radicalmente diferente da vida anterior. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, como nós já falamos no início, porque todos pecaram, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo ato da regeneração, experimentar uma ação divina no interior. É uma obra do Espírito de Deus dentro do nosso espírito. É essa obra tremenda do novo nascimento, ou seja, nascer de novo. A religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus, era um homem muito religioso. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo. Estava claro para ele que Deus é somente Deus. Os ensinos da lei, dos profetas, o Antigo Testamento, era um homem que dominava o Antigo Testamento, era um doutor da lei, a história do seu povo, tudo isso, irmãos, ele conhecia muito bem, mas, ao que se nota, fica bem claro quando pegamos ali o texto, o qual o nosso professor, nosso comentarista usa aqui como texto base para o que estamos tratando, fica bem claro sua tradição não oferecia, sua religiosidade, seus estudos, o quê? O que sua alma precisava, o que Nicodemos precisava, irmãos, para ter comunhão plena com Deus, de nascer de novo. É o que o homem hoje, os dois gêneros, homem e mulher, precisa passar pelo novo nascimento, e isso acontece quando o ser humano ouve a pregação do evangelho, o anúncio das boas novas, e Deus então faz essa obra tremenda no coração do pecador, como um dia nós também ouvimos falar sobre Jesus, falaram desse Deus bendito e precioso para cada um de nós, e nós aqui estamos, irmãos, como o ser humano passará por esse ato do novo nascimento, receberá a regeneração da parte do Espírito de Deus, se você, minha irmã, meu irmão, eu, não anunciarmos as boas novas do reino, cumprir a nossa missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho bendito e precioso a toda criatura. Essa incumbência pesa sobre cada um de nós de anunciar a verdade da palavra do nosso Deus. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nestas suas palavras. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Nicodemos veio até Jesus porque o Espírito de Deus já havia tomado a iniciativa de fazer uma obra grande dentro do coração de Nicodemos, o trazendo até o eterno Filho de Deus para receber instrução, norteamento do que deveria fazer. Jesus esclareceu a ele sobre o reino de Deus, sobre a verdade do evangelho, conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus. Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. É o que só pode acontecer hoje na vida do pecador, longe de Deus, uma obra do Espírito Santo para que então ele possa vir. Existem duas escolas, a escola calvinista, que diz que esse homem precisa de receber vida da parte de Deus. Nós somos assembleanos, somos de escola
arminiana clássica, e vemos nessa escola um ensinar que o homem precisa receber uma capacitação, uma iluminação da parte de Deus. Porém, a Bíblia deixa bem claro em Efésios capítulo 2 que o homem está morto em seus delitos e pecados e ele precisa receber vida da parte de Deus. O mesmo poder que fez com que Jesus ressuscitasse dentre os mortos precisa atuar no homem para lhe dar vida e fazer com que esse homem ressurja dentre os mortos. Porém, ambas as escolas, elas estão unidas e reconhecem, tanto a escola calvinista quanto a escola arminiana, que quem toma a iniciativa é o próprio Deus. O homem não pode vir se Deus não tomar a iniciativa. É o que nós falamos a nossa vida toda. Quem convence o homem, os dois gêneros, homem e mulher, é o Espírito de Deus. Sempre usamos essa expressão e é uma expressão verdadeira, muito bem calcada e fundamentada biblicamente, porque quem toma a iniciativa é Deus em salvar o homem, em resgatá-lo. O novo nascimento, e seu ato, a expressão de novo, que significa do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Vem, como nós já temos falado, reiteramos aqui para uma fixação da verdade, só Deus pode dar novo nascimento, pode regenerar um homem morto no estado de pecado, de distanciamento de Deus. Para explicar esse ato de nascer de novo, nosso Senhor fez o uso de dois termos, água e espírito. Com água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e, simbolicamente, ao seu sentido. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei. Nosso Senhor cumpriu toda a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, da antiga aliança, o antigo pacto, é isso que ele está dizendo, a representação da água era assegurada. Mas, por intermédio da nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Com o Espírito, nosso Senhor faz o uso analógico, ele faz uma analogia do vento, grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, pelo novo nascimento. Genal, no grego, ser nascido como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse ato é um milagre do alto, um mistério da fé. E somente sendo regenerado, irmãos, poderemos desfrutar de comunhão com o nosso Deus, porque, como eu falei no início, nesse ato de regeneração do novo nascimento, somos inseridos ao corpo de Cristo e, nesse momento, inicia-se o processo de santificação, sendo justificado nós pela fé, e só dessa maneira desfrutamos de paz com Deus. Nós caímos quando o nosso papai e nossa mamãe Eva caíram dentro daquele jardim, mas Deus, pelo seu grande e imenso amor com que nos amou, proveu um meio de nos erguer e nos trazer para Ele novamente. E em Cristo desfrutamos da mesma comunhão que o nosso papai Adão, nossa mamãe Eva desfrutaram antes da queda. A obra foi tremenda, o que Deus fez foi grande
através do seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Novo Testamento é a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento, conceito de Novo Testamento como escritura, é um processo gradual na vida da igreja. A revelação bíblica é uma revelação progressiva. O que Deus tinha para falar, ele não fala de uma vez por todas, ele vem falando através do rolo sagrado, das sagradas letras, dos 66 livros inspirados por ele, por Deus, que formam a vara de medir o cânon sagrado. E o Novo Testamento é a continuidade do Antigo. No Antigo nós vemos as promessas e no Novo vemos então o cumprimento dessas promessas. O Evangelho com o cumprimento pleno em Cristo. Ele respalda aqui Gálatas capítulo 4, versículo 4. E Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai falar da semente da mulher. Observe, irmãos, que Paulo, escrevendo a igreja que estava naquela região da Galácia, ele era um homem imerso no Antigo Testamento, um perito no Antigo Testamento. E quando ele usa essa expressão em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, não é à toa. Fica bem claro que ele está fazendo referência a Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porque em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, há ali uma promessa, irmãos, da semente da mulher Deus enviar um salvador, um remidor, e na progressividade, na progressão da revelação bíblica, nós entendemos de forma clara que aquele que viria da semente da mulher, o descendente da mulher, seria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito interessante e muito importante, irmãos, entendermos a Bíblia como um todo, porque a Bíblia, como eu já falei, a revelação é progressiva e precisamos comparar Bíblia com Bíblia para entendermos essa doutrina. Que doutrina? Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. O Antigo Testamento como sendo a fundação do edifício e o alicerce, e o Novo Testamento, a construção desse mesmo edifício a partir da fundação e do alicerce que é o Antigo Testamento. Quanto mais entendermos o Antigo Testamento, melhor entenderemos o Novo Testamento. Tema principal do Novo Testamento, tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham importância, relevância, apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo. Ele é o Salvador, o resgatador, o remidor. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica. Jesus veio, deu vista a cego, fez surdo ouvir, paralítico saltar como uma corça, limpou leproso, fez mudo falar fluentemente. Porém, irmãos, a sua missão principal e primária era salvar o que se havia perdido. E ele veio para nos resgatar, morreu e 3 dias bíblico esteve morto, uma parte da sexta-feira, todo sábado, e uma parte do domingo, ressurgindo dentre os mortos, no primeiro dia da semana, do domingo pela manhã. Ele morreu para nos salvar e ressurgiu dentre os mortos para nossa justificação. O ministério de Cristo tem uma ênfase salvífica cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus.
a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa. Quando ele usa essa expressão, se referindo ao Antigo Testamento, da época ali naquela divisão feita, como estava ali nos escritos hebraicos daquela ocasião, ele fala em lei, profetas e escrito. Ele estava fazendo referência ao Antigo Testamento. O cristão deve entender, é de extrema importância, a Bíblia Sagrada como um todo, como rolo sagrado, e deve começar, irmãos, em Gênesis, caminhando até chegar no Novo Testamento, e no Novo Testamento terminar em Apocalipse. É um hábito muito salutar, muito saudável, iniciar o ano lendo em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e caminhar na escritura veterotestamentária e prosseguir no Novo Testamento. Antigo Testamento, fundação, alicerce, Novo Testamento, a continuidade do que iniciou no Antigo. A Bíblia Sagrada, 66 livros inspirados, é o livro de Deus. É o livro dos livros. Tem princípio, tem meio e tem fim. No Antigo Testamento temos a promessa. No Novo Testamento, o seu cumprimento. Então, como vamos entender o cumprimento das promessas no Novo se não examinarmos devagarzinho o Antigo? Então, no Antigo temos a promessa de um Salvador, de um Remidor, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Está bem claro como Deus faria, e no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, há o cumprimento dessa promessa, enviando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como esse Salvador, resgatador, remidor, predito, vaticinado, profetizado no Antigo Testamento. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Inicia-se, então, no novo nascimento. E para que ocorra novo nascimento, é necessário nós, cristãos, como igreja, pregar as boas novas do reino, falar de Jesus, para que o Espírito de Deus penetre o Evangelho no coração do pecador. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregar é com você, minha irmã, meu irmão, comigo, com nós, a igreja. É a nossa incumbência, pesa sobre nós compartilhar do grande e precioso tesouro que é o Evangelho. Convencer é obra de Deus. Convencer o ser humano do pecado, do juízo, da justiça, da condenação, do inferno, só o Espírito Santo pode realizar esse convencimento. A jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Esse relacionamento perfeito, onde não haverá mais pecado, irmãos, estaremos na plenitude com o corpo glorificado a partir desse. É como quando nós éramos criança e a nossa professora no colégio nos dava uma tarefa para fazer, e a tarefa era pegar uns 3 grãos de feijão, colocar no algodão e umedecer esse algodão. Depois de uns dias, esses grãos de feijão, esse mesmo grão que nós colocamos ali, ele
morria e desse mesmo grão, não era um outro grão, desse mesmo grão brotava, nascia um broto desse mesmo grão. Assim também, irmãos, receberemos um corpo glorificado a partir desse corpo. Lembra? Semelhante ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que depois de ressurreto, lá estava, irmãos, a ressurreição física do nosso Senhor, e havia ali a preservação das aberturas nas suas mãos, e lá estava a marca preservada, e a ressurreição, a despeito de ser física, aquele corpo do nosso Senhor já não tinha as mesmas limitações que antes. Agora os discípulos estavam reunidos no cenáculo, e para que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, adentrasse, não precisava abrir porta, não precisava abrir janela. Nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir desse corpo e até esse momento, irmãos, de perfeição na eternidade, nós aqui estaremos em uma peregrinação e não podemos abrir mão de cumprir o propósito, a missão, e a missão que pesa sobre nós é compartilhar com o nosso próximo desse tesouro precioso que é o evangelho genuíno, as boas novas de salvação. Nessa peregrinação aqui em terra estranha, terra que não é nossa, porque pertencemos a uma pátria preciosa, a eternidade, a qual passaremos com o nosso Deus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, como é confortante, como é de grande refrigério, irmãos, consolo para nós poder contar nessa peregrinação com o Deus triuno, está conosco para nos capacitar, está conosco para nos dar coragem, está conosco para que tenhamos eficácia, êxito na missão. Assim seremos guiados pelas palavras de Deus que tratam da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem a nossa fé está fundamentada. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula nesse segundo trimestre do ano de 2024, querendo o nosso bom Deus me dando vida até lá. A próxima pré-aula será na lição de número 2, onde falaremos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, adoramos a tua pessoa bendita, meu Senhor amado. Obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui. Aqui estamos, ó Pai, para falar do teu grande e imenso amor. Continue conosco, ó Pai, no decorrer desse dia. Ó Pai Santo, somos completamente dependentes de Ti, Senhor amado, para cumprir a missão que pesa sobre nós. Nos dê unção, poder, ó Pai, ousadia, coragem, firmeza na Tua palavra. Meu Deus amado, entregamos, ó Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos. Peço uma bênção especial sobre todos que estarão participando dessa pré-aula, Senhor amado. Assim nós oramos e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.